Seja bem-vindo a bordo de mais um Improváveis Cast. Hoje eu tenho o prazer de trazer esse talento e revelação, essa pessoa que começou desde os 4 anos a investir no empreendedorismo, tinha isso queimando dentro do seu coração e não se deixou abalar pelo que as pessoas falavam para ele. Quantos de vocês, quando eram mais novos, pensaram em investir em alguma coisa, em criar alguma coisa, em tirar suas ideias e colocar no papel e do papel transformar isso em ações? E foi justamente isso que ele fez. Então hoje vamos conversar com o Enzo Nobre. Fala, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Enzo Nobre, eu empreendo desde os 4 anos de idade e agora com 10 eu estou com um projeto para pais e filhos. Estou com essa mentoria, né? Para pais e filhos para eles aprenderem a empreender, meio um trava-língua, né? Aprender a empreender. Verdade. E para eles aprenderem, para mudarem o mindset deles completamente. E para eles verbalizarem o amor pelos filhos, os filhos verbalizarem o amor pelos pais. E olha que interessante. Enzo, me fala da onde surgiu esse desejo em você, porque a maioria das crianças nessa época estão pensando só em brincadeira e você falou, não, eu quero levar a sério, eu tenho um plano e decidiu colocar esse plano em prática. Da onde surgiu essa vontade de empreender? Primeiro, todo mundo começa a empreender porque ele tem uma dor. Ele ou ela tem uma dor. A minha dor era um overboard que eu queria muito. Pra quem não sabe, um overboard é um skate elétrico. E eu queria muito esse skate, mas só que minha mãe pediu pros meus pais, só que eles não tinham condição naquele momento. Aí eu falei comigo mesmo, se vocês não conseguem dar pra mim, eu compro pra mim mesmo. Porque eu era muito persistente. Não era não, ainda sou muito persistente. E aí eu falei, mãe, vocês não vão dar pra mim, então eu vou fazer o meu próprio dinheiro e vou conseguir o dinheiro pra mim poder comprar o overboard. E foi dito e feito. E nessa época, pelo que eu entendi, você saiu da tua terra natal e vocês estavam morando no Paraná, é isso? Uhum, lá em Ponta Grossa. Você sabe que eu tenho uma história bem interessante com Ponta Grossa. Eu voei muito tempo, né? Voei mais de 30 anos e eu estava voando naquela época com o Rafael Greca, que hoje é o prefeito de Curitiba. E a gente teve que alternar Ponta Grossa porque a gente decolou de um lugar do interior, Francisco Beltrão, e estava com muita chuva, estava com um tempo ruim no Paraná. E eu vi que você me falou que às vezes você tinha essa dificuldade numa outra área que você foi empreender. E a gente pousou com bastante dificuldade, estava com uma visibilidade bem baixa durante a noite. Naquela época, a Ponta Grossa ainda operava com a operação noturna por instrumentos, mas a gente conseguiu fazer isso. E foi por isso que Ponta Grossa, para mim, eu tenho boas recordações de ter passado por lá. E você falou que em Ponta Grossa, pelo fato de ter essa condição chuvosa, essa condição de frio, você iniciou um outro projeto que a maioria das pessoas não acreditou. É mesmo, eu queria um overboard, como eu queria muito, muito mesmo, o que eu fiz? Falei pra minha mãe fazer geladinho pra mim poder vender. Aí ela falou, Enzo, é muito mais difícil você vender geladinho aqui no frio, porque lá, gente, a gente já passou por 2 vezes de neve. Já nevou lá 2 vezes, que eu estive lá, né? Eu tava lá por 5 anos, mas o lugar é frio mesmo. Eu acho que você sabe lá, né? Eu acho que você já desceu lá em Curitiba. Sim. E é bem frio, não é? Com certeza. E aí, minha mãe falou que era bem mais fácil eu vender... como que fala? É coisa quente, né? Do que verdade, vender bebida geladinho. quente do que vender um geladinho, um chup-chup, algo que fosse desse para refrescar, né? Eu falei assim, mãe, pode ser difícil, mas nunca será impossível. Eu vou conseguir vender. Eu vou. Ela foi lá, todo dia eu pedindo pra ela, foi isso por uma semana, pedindo. Aí ela falou, não vai passar de hoje. Ela me deixou na escola, foi no mercado mais próximo, pegou aqueles suco Tang, e comprou aquele saquinho, aquele saco assim, cheio daqueles pacotinhos de chup-chup. Ah, sim, para você fazer o chup-chup. E aí, foi lá, minha mãe comprou, fez, no dia seguinte ela fez, antes, um dia atrás dela falou, eu não vou fazer muito não, por quê? Vai que ele não consegue vender tudo, e aí ele vai lá e frustra e não... É frustra?
Frustra, é Frustra. esse mesmo termo. E aí, ele não consegue vender, ele fica muito triste. Aí ela fez pouco pra me vender. Eu falei, mãe, tá bom, vou vender esse aqui mesmo. Chegou lá, eu vendi tudo. Antes do final do dia, eu vendi tudo. Na verdade, antes da metade do dia. Vendi tudo, tudo, tudo. E qual foi a técnica que você usou para conseguir vender? Porque hoje, inclusive, esse final de semana eu estava numa convenção de vendas, num Masterminds, onde a gente estava discutindo com os melhores vendedores do mercado qual é a melhor técnica de vendas. Qual é a técnica que você usou para conseguir vender tanto? É muito fácil você fazer uma vontade numa criança, né? Ainda mais com doce. Toda criança gosta de doce. Fala a verdade, muitas crianças, muitas não, praticamente 99% das crianças gostam de doce. Até eu que sou adulto adoro doce. Mesmo que não gosta de doce, né? E aí ela foi lá e levava o geladinho pra mim poder comer lá na frente dos meninos e das meninas também. Eles ficavam sempre com muita vontade, eles não se aguentavam e perguntavam onde que eu tinha pegado. Eu falava que eu tava vendendo. E era R$1, né? Eu vendia por R$1 baratinho mesmo. Eles foi lá sempre ia na casa da avó, na casa do tio, na casa dos responsáveis, né? E pegava um dinheirinho lá e me dava e todo dia o chup-chup, todo dia o geladinho. Eles comprando. E aí, antes do final do dia, na metade do dia, eu vendi tudo. E minha mãe, meu Deus, chegou lá no interfone. Eu quero fazer uma encomenda. Aí que você é a mãe do Enzo? Ninguém sabia o nome da minha mãe, só sabia o nome. Eles visualizavam, eles decoravam O nome Enzo? A fisionomia da minha mãe, mas eles não sabiam o nome dela. E sempre chegavam lá e falavam, você é a mãe do Enzo? Porque eles só conheciam por meu nome. E aí, eles chegaram lá e sempre tocam lá, pé. Eu quero fazer uma encomenda no bloco tal, no apartamento tal. Quero 5 geladinhos E depois começou encomenda, várias e várias encomendas. Muito típico. No primeiro dia já começou a encomenda já. Fala uma coisa pra mim, você falou algo bem engraçado, assim, que você, bem diferente do que a maioria das crianças, você nunca se conectou muito com Hot Wheels. Inclusive, você falou que tem uma maneira bem engraçada de chamar o Hot Wheels. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas principalmente qual era o tipo de jogo que você gostava de brincar. Eu nunca gostei de Hot Wheels. Eu tinha um amigo que ele era apaixonado, ele tinha uma coleção. Ele tinha mais de 200 carrinhos daquele Hot Wheels. Ele sempre ficava fazendo essas brincadeiras comigo, que meu pai chama Wilson, né? E aí ele foi lá e falou o seguinte, Enzo, olha minha coleção de Hot Wilson. Aí ele sempre ficava fazendo essa brincadeira comigo. Aí eu fui lá, nunca gostei de carrinho. Minha mãe já tentou, minha mãe achava muito bonita essas coleções. Falou, bem, vamos fazer uma coleção dessa pro Enzo. Colocar uma prateleira lá, encher desses carrinhos. Minha mãe me dava, que legal. Passa um tempinho, nunca mais brincava com esse negócio. Minha mãe tentava me dar pra eu poder gostar, eu nunca gostei. Mas o brinquedo que eu gostava de verdade era brinquedo mais difícil, né? Tipo, Banco Imobiliário, Cubo Mágico, que é jogos desafiadores. Por exemplo, Banco Imobiliário, ele é um jogo de investimento que te ajuda a você saber administrar o seu dinheiro, que cada um começa com R$25 mil no cartão. E você, aí você vai lá, você joga o dado, vai no tabuleiro, aí vai caindo ações, você vai comprando essas ações, aí se alguém parar lá, você ganha uma comissão, o jogo é bem legal. Depois, gente, eu recomendo esse jogo, Banco Imobiliário. E o Cubo Mágico, eu acho que tem muita gente que fica muito tempo passando, mas não consegue. Mas, eu recomendo. E acredite, você vai conseguir. É só estudar, porque eu também não conseguia, mas eu gostava. O que eu fiz? Fui no YouTube mesmo e comecei a pesquisar lá, como que faz? Quais são os passos para poder conseguir montar? Fui lá, rapidinho, já quase montei o cubo quase todo. Só falta o último passo, que é o 8. E isso só no YouTube.
E você já tentou aquela técnica de você utilizar vários cubos mágicos ao mesmo tempo, de ir montando? Ó, Você já viu essas pessoas demonstrando que conseguem fazer isso? já vi naqueles campeonatinhos também que eles tinham um, um equipamentozinho que eles colocavam a mão. Quando eles tiravam, eles tinham que cronometrava o tempo que eles demoravam para poder montar o cubo. E quem montasse mais rápido ganhava um prêmio lá, né? E o que que você fala para você mesmo quando você vê esse tipo de desafio? Tipo, você ainda no passo a passo de aprender a montar um único cubo mágico e você vê que pessoas hoje já montam até de olhos fechados 3 cubos mágicos ao mesmo tempo. É mesmo, eu vi essas crianças, tinha criança que participou do Raul Gil, que montava o cubo mágico de olhos fechados com o pé. Conseguia montar em menos de 30 segundos. Eu acho que não foi 30, mas menos de 2 minutos por aí. Aí eu falava, nossa, como que esse menino consegue e eu não consigo? Na verdade, eu não consigo por enquanto, mas depois eu vou conseguir. E aqui, eu vendo esses vídeos, eu me inspirava, me dava mais força de vontade para eu poder aprender a montar esse cubo. E você já passou, principalmente quando você estava começando, por esse processo das pessoas falarem para você, não, nem tenta isso aí, eu já tentei, é muito difícil, você não consegue, eles conseguem, mas isso não é para você. Você já teve algum tipo dessas comunicações depreciativas dizendo para você desistir? Já tive bastante, porque chegava lá, falava, eu quero morar em São Paulo, no Alphaville, que lá é o lugar do network. Todo mundo chegava e ria da minha cara, falando, isso é coisa de criança, daqui a um tempo esquece, nunca mais lembra. É só de criança, né? Criança. Aí eu falei, sonho de criança, né? Vamos ver o sonho da criança aqui. Chegou lá, depois já tô morando aqui em Alphaville que já tem uns 3 meses que eu tô aqui em Alphaville. E muita gente me falou, não tenta isso não. Eu já tentei, e olha que eu sou bem mais velho, tenho bem mais conhecimento, eu não consegui. Como você é uma criança, vai conseguir, então não tenta pra você não se frustrar e perder tempo. Eu acho bem interessante que você falou de você ter o teu próprio dinheiro desde o início. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa condição que se tornou até engraçado, das calças que você usava, as roupas que você tinha, não terem sido desenvolvidas para quem, naquela idade, já tivesse comprado uma carteira de verdade. Que eu mesmo já comprei carteiras pequenas que eram só para guardar moedas ou guardar coisas pequenas. Mas você queria uma carteira original, como é que foi isso? E não conseguia colocar na calça, porque era, entre aspas, tamanho adulto, não era para uma criança usar dinheiro de verdade. É mesmo. Eu gostava muito de carteira, né? Que eu gostava de ser independente. Eu gostava não, ainda gosto de ser independente. Já penso que quando você completa 18 anos, o que você pensa? Agora que ficou independente. Agora eu sou independente, já posso morar sozinho, já posso começar a dirigir. Você sente aquele gostinho, sabe? De liberdade. E eu gostava bastante disso. Que eu fiz sempre que a gente passava no shopping, pedia pra minha mãe subir lá no último comigo, soltava a mão da minha mãe e ia lá pra vitrine ver aquelas carteiras. E eu não gostava daquelas carteiras porque tem criança hoje que a mãe compra aquelas carteirinhas. Bela tinha R$ 12 de Mickey, Mouse, Barbie, É uma essas carteira coisas. de brinquedo, não é? Não se espera que a criança coloque dinheiro de verdade ali dentro, né? Para você brincar de andar com uma carteira. E eu não gostava dessas carteiras de personagem, essas coisas não. Eu sempre gostei das carteiras, sabe de quê? De couro. Aquelas de couro mesmo, de adulto. Só que o meu tamanho, o tamanho da minha calça, era pequeno, que nem o bolso. E aí eu tentava enfiar a carteira, não ia. O que que eu fazia? O bolso ficava aberto o máximo. E às vezes que até rasgava um pouco, mas não tem problema. Aí sempre ficava um pedaço para fora da carteira, mas para todo lugar que eu ia com a carteira. Pedia pra minha mãe, mãe, a gente vai na igreja, vou levar a carteira aqui, calma aí. Vamos no shopping, calma aí, vou colocar a carteira. E eu sempre, quando eu conseguia um dinheirinho, pra mim conseguir dinheiro assim, sabe o que que eu fazia? Eu fazia desenhos e pedia para os meus pais comprarem.
Ele sempre me dava, falava, esse desenho aqui tá R$10. Meu pai me dava os R$10, colocava na minha carteira e guardava, fazia outro desenho. Mãe, esse desenho aqui tá R$5. Minha mãe dava os R$5, colocava na carteira. Calma aí. E aí eu ouvi falar que você ficava com a carteira cheia, entre aspas, demais, e a carteira não entrava no bolso, de tão cheia de dinheiro que ela já estava desde cedo. A carteira era dessa grossura, ficava dessa. Depois que eu colocava o dinheiro lá, ficava dessa grossura. Aí não cabia no bolso, aí eu ficava, não vai caber, agora que vai caber. Tinha vezes que ficava até preso. Mas aí você estava me falando de uma solução que você encontrou, que você queria ter um cofre, mas você achou que não valia a pena investir o valor na compra do cofre. Você criou o teu próprio cofre. Como é que funciona isso? Fala aí para as pessoas que estão nos assistindo, como que você desenvolveu a técnica de fazer um cofre. Quando eu entrei na escolinha, sempre a gente tinha que fazer algumas maquetezinhas. Tenta desenhar sua casa colocando sua casa em 3D. Eu ia lá, minha mãe sempre guardava aquelas caixas de sapato para mim poder fazer. E aí, essas caixas, eu peguei e fiz o seguinte, essa aqui para mim não gastar com cofre, eu lacrei ela todinha de fita crepe. Depois, eu fiz um furinho, marquei com a caneta e pedi pra minha mãe cortar ali no meio. Que toda vez, vou colocar o dinheirinho, pegava a moeda, media a moeda, a maior moeda que tinha, porque aí as outras menores ia caber. Porque se eu colocar a menor, pegar a menor moeda e medir, a maior não ia caber. Aí eu fui lá, marquei, minha mãe fez lá e fui enchendo o cofrinho, fui enchendo. Porque os outros cofres, eles sempre são meio pesados, né? Já tem um pezinho, agora o papelão é levinho. Aí sempre quando eu pegava, eu via que tava cheio, e sempre eu falava, olha mãe, que tá cheio, cheio. Chegou no Natal, eu falei, mãe, a gente vai abrir nesse dia. Nesse dia a gente vai abrir. Tá bom, chegou no dia, a primeira pessoa que foi acordar fui eu. Cheguei, acordei meu pai e minha mãe. Mãe, vamos lá, vamos. De tanto insistir, ele, tá bom, já vamos. Pegou aquele saquinho de chup-chup e me deu. Eu colocava as moedinhas de R$1, as de 5 centavos. E fui colocando pra me ver, eu consegui esse dinheiro com geladinho, então eu vou colocar o dinheiro no saquinho de geladinho. E depois de você ter feito tudo isso, qual que foi o investimento que você fez? Como é que você começou a utilizar esse dinheiro que você economizava? Porque você falou desde o início que o teu sonho era ter o teu próprio dinheiro, né? Inclusive a gente acabou não citando aqui, mas na conversa, o dia que a gente se conheceu, você falou que o teu sonho era não utilizar a mesada, né? A famosa mesada dos teus pais, que você desde o início você falou, não, eu quero ter o meu próprio dinheiro. E você conquistou isso. E aí, como é que você utilizou esse dinheiro? Depois que eu comecei a comprar geladinho, que eu nunca gostava de pedir mesada pra minha mãe. E eu nunca gostava. Se minha mãe fosse ter que me dar um dinheiro, eu tinha que fazer alguma coisa pra ela poder me dar. Não é, arrumei minha cama aqui, ela tem que me dar a minha mesada, não. Eu falo o seguinte, que arrumar a cama não é um favor. É uma obrigação, porque quem dorme lá, quem bagunça lá, quem dorme lá é você. Então a gente tem que arrumar. A pessoa, você bagunça o lugar, para você poder arrumar a sua bagunça, você tem que receber? Aí não, né? Eu sempre arrumei por obrigação mesmo. E que nem eu falei, né, dos desenhos que meu pai me dá, o dinheiro, minha mãe também. E é por causa que eu fazia os desenhos e entregava. Eu não chegava, mãe, arrumei meu quarto, você pode me dar o dinheirinho? Não. E aí, eu gostava de ter o dinheiro, né? Porque eu não gosto de minha mãe chegar e pagar assim pra mim, não. Eu gostava de pagar as minhas coisas. E da minha mãe também. Eu falava, quanto que ficou o cabeleireiro? Ficou R$20, toma aqui. E minha mãe ia tirar, não mãe, pode deixar. Tirava o dinheiro e dava pra moça.
E isso gerava orgulho em você, de você falar assim, caramba, eu tô ganhando meu próprio dinheiro e eu consigo pagar já as minhas despesas desde cedo? A minha e a da minha mãe também, né? Uau! E eu gostava bastante disso. Por quê? Você sentia aquele gostinho, não tem quando você já é responsável, já tem uma mulher, e você, às vezes você paga as despesas dela, você não sente, eu tenho condição para poder, para poder pagar essas coisas. Não é você não sente nossa, eu consegui, eu sou vencedor. Não sente? Não, com certeza. Com certeza. Ainda mais quanto mais novo você começar isso, mais você vai criando dentro de você esse sentimento de capacidade e de você ser merecedor daquilo que você está fazendo. E até eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que a sua mãe me falou, que você não aceita não como resposta. E eu vejo que a maioria das pessoas, depois de muitos anos, acabam sendo reconhecidas como, eu tenho uma certa dificuldade em progredir porque eu tenho medo de receber o não das pessoas. O que o não das pessoas representa para você? O não das pessoas, muita gente, quando recebe o não, já desiste naquele instante. E o não pra mim, não foi tipo, recebi o não, vou parar. O não eu servia de inspiração pra mim. Porque em todo processo, na sua caminhada, vai ter um não. Um não, né? Um não, né? Não, vários não, exatamente. Você vai ter vários e vários nãos. E a gente tem que saber lidar. E eu comecei a lidar isso como uma inspiração. Não consegui, isso aqui eu vou persistir para mim conseguir o sim. Isso é verdade, tanto que tem até livros que falam sobre isso, né? Da busca do sim positivo, do sim para você mesmo. E você, desde o início, pelo que você está falando, você já tinha esse sentimento. Não vou aceitar um não dos outros, mas sim, vou criar um sim para eu mesmo estar fazendo aquilo que eu gostaria. E eu percebi o seguinte, você tem facilidade de gerar conexões com as pessoas. A gente estava batendo um papo aí antes de iniciar o podcast e você falou que você tem conexões com muitas pessoas. Dentre elas, um grande amigo que nós temos em comum e eu não sabia, o Sidney Conexões. Mas ele é um grande amigo meu, e Sidney, eu creio que você estará assistindo. E só falta a gente marcar um outro dia pra gente poder se ver aí. Vamos tomar um café ali, eu acho que é aqui pertinho. A gente combina. Pode ser? Olha, exatamente isso. E é esse olhar destemido que você tem que ter, essa coragem e essa certeza dentro de você que isso que você está propagando vai fazer com que você se conecte com as pessoas. E você fala que você tem feito isso desde o início. Eu vi, por exemplo, a gente se conheceu aquele dia lá no estádio, né? Que era para ser... Como é que era o nome do evento? Depois mudou, né? Eram os Trabalhadores de Última Hora e acabou mudando para o Destravar da Nação com o Pablo Marçal. E aí você conseguiu ter acesso à sala de imprensa. Eu estava lá na sala de imprensa, quando você apareceu, ele estava falando comigo sobre essa questão de construção de aviões e quantas pessoas aqui no Brasil já destravaram isso de construir aviões, coisa que nos Estados Unidos é muito comum, você construir aviões em casa. E aí você pediu para falar, pegou o microfone, eu não lembro exatamente. Você lembra o que você falou lá, que a gente precisava para tornar essa nação mais forte? Eu vou tentar lembrar aqui. Eu falei que me apresentei, claro, né? Falei que eu tava com a minha mentoria. Eu acho que eu tava com o plano de um curso. Verdade. E aí, eu mudei completamente, que comecei na mentoria, né? Que eu estou agora. E aí eu falei sobre os meus projetos e falei que para essa geração, para as crianças começarem desde cedo como eu, que era para eles colocarem o empreendedorismo nas escolas. Agora eu lembrei. Exatamente isso. Foi uma coisa que chamou a atenção. Me chamou a atenção também o seguinte. Eu vi agora, você estava me mostrando um vídeo, né? Que ontem você teve com ele num outro evento, onde você mais uma vez pediu o microfone para falar. E ele chegou a falar para você, estou considerando chamar você para conselheiro pelo fato de que você está querendo realmente influenciar a juventude a se tornar empreendedor. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que mais você falou para ele em relação a essa questão de mudar o Brasil através do empreendedorismo? Você verdadeiramente acredita nisso e acredita nos jovens? Acredito, porque eu com 4 anos de idade consegui, porque alguém de 16, 17
eu não conseguiria. Tem muita... eu não vou conseguir porque eu não tenho uma equipe. Eu não tenho uma equipe para poder me ajudar. Ó, eu comecei com equipe, a minha equipe, entre aspas, era minha mãe fazendo para mim. E você tendo a mãe ao seu lado já é uma grande equipe, né? Minha mãe também foi minha equipe por muito tempo. Foi uma pessoa que me patrocinou, não só financeiramente, mas me patrocinou emocionalmente. Eu vejo que a sua mãe faz muito isso com você, né? Vibra pelas tuas vitórias. E aí o Pablo chegou lá e falou assim, eu quero te chamar como conselheira. E todo mundo começou a rir, ele falou assim, ó, mas é sério, eu não tô brincando não, sem brincadeira, eu vou te chamar de conselheiro, porque eu vou começar a ouvir as crianças. Porque tem várias crianças, os pais não acreditam no sonho delas e elas acabam, isso aqui não vai dar certo, não vai, porque os pais sempre falaram, nunca apanharam. Isso é verdade. A primeira pessoa que tem que te apoiar é o teu pai e a tua mãe. Eu, por muito tempo, eu não enxergava esse valor claramente. Eu fico muito feliz que o Pablo seja uma pessoa muito sábia e possa estar propagando isso não só dentro de casa, considerando que a família ela é mais forte, a família é a base de tudo, e principalmente propagar o empreendedorismo infantil, porque as pessoas conseguem enxergar maneiras muito mais rápido de solucionar problemas. Você falava isso, né, no início do podcast, sobre você enxergar a dor da outra pessoa e ser rápido em sanar problemas que as pessoas possam estar tendo. Tem mais algum projeto teu que você colocou em prática justamente disso? De sanar dores, sanar problemas, resolver coisas que as pessoas muitas vezes não sabem como fazer? Isso que você falou é muito importante, porque no início, para você poder fazer venda e poder ajudar a pessoa, você faz o seguinte, o que você quer? Começa a pegar as dores, porque quando você pega as dores, você sabe a solução. A minha dor era o overboard. E para poder fazer o overboard, eu precisava de dinheiro. Para poder fazer esse dinheiro, eu precisava agir. Eu comecei a empreender. E, por exemplo, eu descobri... vou fazer um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. A minha dor é que eu quero muito um videogame. Quero muito videogame, só que eu não tenho dinheiro. O que eu faço? E normalmente as crianças nesse momento vão e pedem para seus pais. Pai, eu quero muito videogame. É mesmo. E para essas pessoas... você quer um videogame? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Quando o seu pai chegar, assim, você vê se ele tem alguma moedinha. Não, é claro, né? Não pedir, pai, você tem uma moedinha aí? Não tenho, mas esse aqui eu vou pagar em tal lugar. Pai, mas me dá aí sem enrolação. Não. Sempre quando meu pai chegava, eu falava, pai... O senhor tem uma moedinha? O senhor poderia me dar alguma moedinha se o senhor tiver? Ele falava, tenho aqui, ó, toma. Meu pai, uma vez ele me deu várias moedinhas de 5 centavos embrulhadas no... Eu já peguei esse embrulhadinho, assim, é bem bacana, né? Eu falava, nossa, eu tô rico. Como é que ele fazia? Com durex? Fazia assim com fita? Não, esse embrulhadinho ou com papel mesmo? É que meu pai é engenheiro, né? Ele sempre tinha que viajar para poder fazer obras em vários e vários lugares. E aí ele sempre pagava no pedágio, aí ele ganhava de troco, né? Pra não ter que ficar a moedinha caindo pra lá, pra cá. Ele pegava a fita e enrolava assim, a fita mesmo. Aí eu pegava, nossa, que legal! E uma moeda pra mim já era bastante. Imagina aqueles embrulhadinhos. Nossa, eu ficava muito feliz quando ele me dava. E aí com isso eu fui começando a guardar, fazendo dinheiro no empreendedorismo e consegui. Mas, Enzo, eu não tenho dinheiro para poder empreender, o que eu faço? Primeiro, se você pode pegar alguma coisa da sua casa que você não gosta, na verdade não é que você não gosta, que você não usa mais, que esteja em boas condições, vende e pega esse dinheiro e investe para você poder multiplicar, triplicar, quadruplicar. Que aí, ou também tem outra forma, você pegar emprestado de alguém, caso você não queira vender nada,
você pega alguma coisa, você pega um dinheiro emprestado de alguém, o que vai acontecer? Você vai pegar esse dinheiro, vai investir, você vai pegar o dobro, você vai ter o dobro, e aí você vai devolver a quantidade que você pegou. E aí você, por exemplo, eu peguei R$25 com tal fulano. Eu ganhei 50. Eu dupliquei e ganhei 50. Devolvo os 25 e fico com 25. Eu pego esse 25 e visto, ganho 50 e 50. Só vai duplicando. Aí com esse dinheiro aí eu consigo comprar o meu videogame. E sempre quando for comprar não comprar coisas desnecessárias. E quando você tiver que comprar alguma coisa, tenta mudar de marca, porque pode ser até mais barato. Isso é bem interessante. Muitas vezes a pessoa está acostumada a comprar sempre a mesma marca. E você pode ser a primeira pessoa a propagar uma marca nova no mercado, fazendo com que isso agregue valor. Você já fez algo parecido com isso, Enzo? Eu estou com uns projetos aí pela frente que eu acho que eu vou tirar do papel. Na verdade, já estou tirando do papel para mim poder fazer um produto. Não, eu não vou... esse aqui já deu um spoiler já. Vou deixar para vocês descobrirem, hein? Então, já fica ligado lá no meu Instagram, que logo eu vou lançar o produto. Meu Instagram é enzonobre.oficial. Já entra aí, já vai lá e segue lá, que o conteúdo lá é de ouro, hein? O conteúdo lá é de ouro. Vários, já teve alguns mentorados meus, que alguns não, né? Praticamente todos os meus mentorados que vieram comigo, passou um tempinho, eles começaram a arrebentar. Não tinha resultado nenhum. O que aconteceu? Começou a ter resultado, começou a ficar feliz, começou a ter bastante resultado. Então, se você quiser ter resultado, vai lá na minha página no meu Instagram, clica no link lá, entra na minha comunidade, que lá é a minha mentoria para vocês. Já se cadastra lá, hein? Para vocês poderem aprender a faturar. Você quiser, meu filho só fica no videogame, meu filho só fica no joguinho de celular e não sai e só fica lá. Eu vou ensinar ele, o tempo que você está jogando, você pode estar fazendo o seguinte: você pode sair, pegar um ar puro, e também esse tempo que você está assistindo vídeos assim, você pode estar empreendendo, fazendo, ao invés de você dar dinheiro para os outros, você faz o seu próprio dinheiro. Vou dar dinheiro, ficar o dia todo dando dinheiro para os outros? Não, vou fazer dinheiro para mim mesmo. Eu sempre usei isso. Quero assistir, claro que você pode assistir. Só que não com muito excesso, que tudo com excesso faz mal. Ficar muito tempo no celular faz mal. Ficar muito tempo... Pra vocês terem ideia, até se beber muita água com excesso faz mal. Que esses negócios lá, mas pesquisam pra vocês verem, faz mal tudo com excesso. Então, vocês podem fazer, vocês equilibrando tudo, claro, né? Mas eu sempre fui uma criança que brinca bastante. Pois é, isso que eu ia perguntar pra você. Provavelmente as pessoas devem, de alguma forma, achar que você não leva a vida de forma divertida, que você fica focado só no empreendedorismo. Mas pelo que eu entendi, você encontrou uma maneira de se divertir, empreender e não perder essa alegria de viver e continuar brincando. Como é que você faz isso? Fala pra gente aí como é que você consegue juntar tudo isso. Primeiro eu consigo separar a escola, claro, né? O ensino fundamental, o ensino clássico, né? E esse negócio que o povo chama de trabalho, pra mim é uma diversão muito legal, que eu gosto muito de chegar a abordar a pessoa, mas claro que eu também brinco com meus primos, com meus amigos. Eu acho que você também já brincou de pique-bandeira. Sim. Eu já brinquei, muito legal. Minha brincadeira favorita é pique-bandeira e pique-esconde. Sempre brincando ali, todo dia, não tem um dia que eu não brinco. Você sabe que a última pessoa que participou do podcast foi a Mariana com Y, e logo vai ser publicado o podcast com ela. E ela fala sobre justamente a empresa que ela criou, chama-se Humor Labs. É justamente para você ensinar o adulto a ele se reconectar com o humor, com a brincadeira, com a diversão.
E eu não sabia, a gente para de se divertir muito mais cedo do que a gente imagina. Eu não lembro exatamente a data que ela falou, mas se eu não me engano, a partir dos 26 anos, o adulto já começa a se desconectar dessa alegria de viver, desse brincar, desse se divertir no que está fazendo. E é muito bacana esse trabalho que você está fazendo, já incentivando as pessoas desde cedo a fazerem isso. Mas eu queria que você falasse, um pouco antes da gente partir para a finalização, que você falasse de duas coisas que você falou que tem muito fortes dentro de você. Primeiro, a tua fé. Você falou que você tem uma fé inabalável. E como a gente está aqui no Improváveis Cast, eu lembro que um dia eu estava entrevistando a Grace Gioviani e ela falou que ela tem um movimento improváveis. E ela falou, o que torna ou melhor, ela tem um movimento imparáveis. E aí ela falou, o que torna um improvável imparável é justamente a fé e a conexão com Deus. E aí você adquire a coragem e a autoconfiança suficiente para fazer com que isso aconteça. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma coisa que esqueci de citar aqui, que sempre a gente precisa ter fé em Deus. Quando você tem fé em Deus, você pode ir sem medo. Você pode se soltar, que Deus está te segurando. Que eu gosto de ter... Na verdade, eu gosto não. Eu sempre tenho fé em tudo que eu vou fazer. Isso aqui é muito difícil. Eu já mentalizei, então vai dar certo. Uma coisa que eu sempre faço é o seguinte. Falo o seguinte. O meu sonho é ter uma casa, uma família. Uma casa com uma família cheia. Uma família bem cheia. Mas você já mentalizou? Eu já mentalizei. E por isso que eu me impressionei quando você falou que você usa essa técnica de mentalizar e, inclusive, você tem um outro processo que eu vou deixar você falar que a maioria das pessoas não faz. Você já mentalizou, então você já tem. Você já tem, só falta você acessar. Exatamente isso. E eu falei, né, que eu sempre... Eu peço, Senhor meu Deus, eu quero isso, isso, isso e isso. E desde já eu te agradeço pelo dia maravilhoso de hoje que o Senhor vai me dar. Eu agradeço pela minha família, pelo ar que estamos respirando aqui agora. E eu depois dessa oração, fazer outra oração, o seguinte. Senhor meu Deus, muito obrigado pela minha casa, pela minha família. Muito obrigado, agradecia mesmo antes de receber. Isso se chama fé. Fé. Já pensou você agradecer antes de você receber? Eu quero muito isso. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo meu carro. Senhor meu Deus, muito obrigado pela minha família. Isso é fé. Então, quando você tem fé de verdade, e você está acreditando em Deus, nada vai te abalar. Então, exatamente, nada vai te abalar e nada vai te parar. Você vai se tornar um imparável. Mesmo. E então pega esse código, coloca no coração, leva para sua vida. E hoje o que você acredita que seria o curso que você vai dar para as pessoas? Você falou que você vai desenvolver ainda um curso teu em que você vai ensinar o empreendedorismo para as pessoas. Você tem alguns passos que você poderia falar para quem está ouvindo de qual é a maneira de começar a acreditar mais em si no empreendedorismo? Claro. Uma coisa que você tem que começar. Você criar o seu quadro dos sonhos, mas Enzo, eu não tenho, por enquanto eu não consigo comprar aquele quadro lá, uns clipes, imprimir as imagens. Não tem problema, você pode escrever no papel, colocar debaixo do seu travesseiro, colocar no guarda-roupa e sempre olhar. Eu quero isso aqui, então, vendo a imagem, você se inspira. Porque quando você vê o seu carro, quando você vê uma família, que você inspirar. Ele conseguiu uma família, então eu vou conseguir a minha família também. E é verdade isso mesmo. Quando você começa a visualizar, o teu cérebro já entende que aquilo acredita. E o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. E aí você consegue ver aquilo como verdadeiramente já materializado. E você usa isso ativamente nos teus projetos.
É mesmo. E você com isso eu chamo de quadro dos sonhos. Todo dia você para, olha, ou você lê e sempre acreditando, eu vou conseguir, Enzo, Enzo, você consegue, você é um gigante. Você vai fazer que nem o Davi. Ele era pequeno, e Golias era gigante. Mas o que estava dentro dele era bem maior que Golias, muito maior. E ele lutou com ele venceu. Ele muito fácil, não precisou de nenhum escudo. Ele foi se espalhando que Davi queria lutar com Golias. E todo mundo, eles ofereceram, o rei ofereceu armadura, espada, escudo. Ele foi lá, não quero nada disso, pois a minha armadura é Deus. A minha armadura é a palavra de Deus. E eu sempre levei isso pra minha vida. Isso aqui tá difícil, não vai dar. Vou fazer que nem Davi. Ele era pequeno, mas ele conseguiu. Ele venceu o gigante. E os nossos problemas é o gigante, né? E a gente tem que vencer esse gigante. A gente tem que vencer esse gigante com a fé. Com fé e acreditando em Deus. E sei que isso vai dar certo. E é verdade. Todas as vezes que eu agi, tive fé e determinei, eu cheguei onde eu queria. Muitas vezes eu pensava assim, nossa, isso aqui eu acho que não é para mim. E eu nem tentava. Então isso faz total diferença, com certeza. Queria que você falasse um pouquinho também, você conseguiu ter contato com Paulo Vieira, você passou um tempo com o Joel J. E tem muitas pessoas, muitos grandes experts que te conhecem. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que te levou a conectar com cada um deles. Você queria aprender com eles ou você queria modelar eles, se inspirar com o que eles faziam? Essa pergunta foi boa, hein? Eu gosto de conectar com essas pessoas porque por causa do poder do networking. O poder do networking é tudo. Por exemplo, conectei com essa pessoa, dessa pessoa, conectei com ela, e dela eu fiz um produto, eu fiz algo extraordinário. Networking é tudo. Eu gosto muito de aprender também. Eu vou num lugar, eu quero fazer um networking para poder aprender várias e várias e várias coisas. E isso é muito bom, porque você consegue repassar para as pessoas, inclusive na tua mentoria e nos teus cursos, não é isso? Isso mesmo. Exatamente. Enzo, queria que você deixasse uma mensagem de encerramento para as pessoas de como elas devem acreditar nelas, aquilo que você acha que seria o essencial, especialmente para quem é jovem. E eu sempre falo para as pessoas que o jovem não é aquele que tem idade jovem, mas aquele que tem a mente jovem, né? Você vê que biblicamente, você falou que você busca muito embasamento bíblico na palavra de Deus para o que você faz. E em Romanos 12:2 fala que é para a gente se renovar pela renovação de nossas mentes. O que você fala para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? O que elas podem fazer para transformar a vida delas? A palavra de encerramento aqui é o seguinte: pode ser difícil, mas nunca será impossível. Pode ser difícil você derrotar o gigante, mas você vai conseguir. Pode ser difícil, mas não é impossível. Você com Deus, com fé, você consegue. E sempre acreditando, faça o seu quadro dos sonhos. Acredite que você vai conseguir e bora decolar. Bora decolar, gostei. Inclusive o meu programa é Decole e você nem sabia disso. Então é isso aí, decole. Conversei aqui hoje com o Enzo Nobre, esse rapaz que verdadeiramente é nobre. Esse foi mais um Improváveis Cast com Fabrício Moresco. E se você gostou de participar todo esse tempo com a gente, se inscreve no canal, já deixa o seu like e principalmente compartilhe isso com outras pessoas para que elas também decolem.